Queridos alunos, LAC Concurso, mais uma vez estamos juntos. Então, para você que está iniciando os seus estudos, mais um dia de estudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com LAC Concursos, toda hora é hora de estudar. A equipe está aqui à disposição de vocês. Estamos aqui para facilitar, para caminhar junto com você rumo a essa conquista, rumo a esse sonho, rumo à sua aprovação no concurso público, rumo à sua aprovação no exame da ordem, ok? Vamos galgar juntos esse degrau e vamos reservar agora esse tempo para estudarmos mais um criminho aqui do nosso Código Penal, parte especial. Ainda estamos aqui trilhando a jornada, a caminhada dos artigos, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. A aula de hoje é destinada a um crime denominado prevaricação, ok? Prevaricação está lá no artigo 319 e agora nós também temos no artigo 319-A. Então, quando fala-se em prevaricação, em termos de disposição legal, fala-se em artigo 319 e artigo 319-A. Nós vamos trabalhar esses dois tipos penais em uma única aula. Nós vamos dar uma aula em bloco, ou seja, trabalharemos o artigo 319 e 319-A de maneira junta, tá? Na mesma aulinha aqui, para ficar mais fácil para vocês. E quando chegarmos no 319-A, eu vou explicar por quê, ok? Você já sabe, eu sou a professora Débora Botan e estou aqui junto com você para estudarmos direito penal, ok? Este crime, prevaricação, é um dos crimes ao lado de corrupção passiva, ao lado de concussão, que é muito cobrado em concurso público. Não cai em concurso, despenca, ok? Então, nós precisamos saber o que é concussão, o que é corrupção passiva e o que é prevaricação. E precisamos diferenciar esses três tipos penais, ok? Como isso é importante para você, o que eu fiz? Lá no finalzinho da nossa aula, tem um quadro comparativo. Concussão, corrupção passiva privilegiada, tá? E privilegiada é prevaricação. Mas, por hora, vamos nos ater ao nosso criminho de prevaricação. Prevaricação a gente ouve muito falar, né? A gente ouve muito falar e é um criminho muito comentado e muito trabalhado aí nos setores da administração pública, não é verdade? Às vezes o funcionário público está lá com uma vontade, com uma preguiça, fala, ó, tá prevaricando, tá praticando crime de prevaricação. Só que nós vamos ver mais adiante que, em especial, a preguiça não é um sentimento. Preguiça é um estado de ânimo, não é? Ah, você não sente preguiça, você tem preguiça, né? Agora, amor você sente, raiva você sente, né? Então, amor, raiva, ódio, inveja, ciúmes, isso é sentimento. Preguiça é um estado de ânimo, ok? Mas, quando essa preguiça... Imagina que você fala assim, o funcionário fala assim, hoje eu sou oficial de justiça. Os oficiais que me desculpem, é só um mero exemplo, ok? Imagine que o oficial de justiça fala assim, hoje estou com preguiça de fazer o cumprimento dos mandados, eu vou ficar aqui jogando o quê? Jogando um baralhinho, assistindo TV. Nesse caso, configura prevaricação. Por que que configura prevaricação? Porque ele está deixando de fazer algo por conta de uma preguiça, ok? Mas só do funcionário público ser mole, ser preguiçoso, isso por si só não caracteriza a prevaricação. Então, agora, vamos lá estudar esse criminho, prevaricação? Tá com o código na mão? Abre e me acompanha. Não tá? Me acompanha aqui na tela. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. Prevaricação. A prevaricação ela está disposta no Código Penal, lá no artigo 319. E o que fala esse crime? Quem que pratica o crime de prevaricação? O crime de prevaricação continua o quê? Sendo um crime próprio. É um crime que só pode ser praticado por funcionário
público. Quem é funcionário público, professora? Quem é considerado funcionário público? Aquelas pessoas descritas lá no artigo 327 do Código Penal. Então, é crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público. Pratica o crime de prevaricação o funcionário público que retarda, deixa de fazer ou faz o ato, né, contra a disposição de lei. Então, são 3 condutas. Pratica prevaricação o funcionário público que retarda, deixa de fazer o ato ou o faz de maneira contrária à lei. Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, olha só, prevaricação. Crime de prevaricação, 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou praticá-lo, mas contra disposição expressa de lei. E motivado pelo quê? Motivado por vantagem indevida? Não. Motivado a pedido ou influência de outrem? Não. Motivado a, isso é importante, isso que vai diferenciar prevaricação de corrupção passiva e corrupção passiva privilegiada. Motivado a satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, o funcionário público retarda, deixa de fazer ou pratica um ato contrário à disposição expressa de lei, a fim de satisfazer sentimento ou interesse pessoal, ok? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Não é um crime com uma pena elevada, é um crime com uma pena relativamente baixa, ok? Crime, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, olha só, nós temos um tipo penal que apresenta o quê? 3 condutas, né? Temos um tipo penal que apresenta 3 condutas. Dessas 3 condutas, 2 são omissivas: retardar e deixar de fazer. Compreendem um não fazer. A outra conduta, a terceira conduta, é uma conduta comissiva, porque ela representa um fazer, ou seja, praticar o ato, mas contra disposição expressa de lei. Então, são 3 condutas. Dessas 3 condutas, 2 são omissivas. 2 representam um não fazer, que é retardar ou deixar de fazer. A outra conduta, a terceira conduta, praticar, mas contra a disposição expressa em lei, é uma conduta comissiva, ok? E o nosso funcionário público pratica essas 3 condutas motivados pelo quê? Motivado em satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E aqui está o erro do funcionário público. Aqui está o pecado do funcionário público. Aqui está o que consiste crime do funcionário público. Por quê? Quando o funcionário público retarda, deixa de fazer ou pratica ato contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o que o funcionário público está fazendo? Ele está sobrepondo o interesse pessoal sobre o interesse público. Tá? E o funcionário não pode sobrepor o seu interesse pessoal sobre o interesse público. O interesse pessoal do funcionário público não pode estar acima do interesse público. Ok? Então, esse é o nosso criminho de prevaricação, pessoal. Quando o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica ato contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Veja bem, nas questões objetivas, tá, de concursos, você vai ter muita facilidade em identificar o crime de prevaricação. Por quê? Porque toda vez que for crime de prevaricação, a questão vai trazer para você para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Ou a questão vai trazer para você para beneficiar um amigo próximo.
ok? A fim de prejudicar um desafeto. Tudo isso é satisfação do interesse pessoal. Então, é muito fácil nós identificarmos a prevaricação e acertarmos a questão. Não é algo difícil. Memorize, prevaricação, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Corrupção passiva, a fim de receber ou quando solicita uma vantagem indevida. Corrupção passiva privilegiada, professora. Corrupção passiva privilegiada não tem vantagem indevida, não tem satisfação do interesse pessoal. O funcionário público simplesmente cede a pedido ou influência de outrem. Eis a diferença, galerinha. Muito facinho, tá bom? Vamos lá agora ver a definição que eu trouxe para vocês? Olha só. Então, o crime de prevaricação representa a conduta do funcionário público que, por omissão, retarda ou deixa de praticar ato de ofício. Pessoal, o que é ato de ofício? É o desempenho das suas funções, tá? Deixa de praticar ato de ofício. Ato inerente ao desempenho da sua função. Então, o ato de ofício nada mais é que ato inerente da sua função. Por exemplo, qual é o ato inerente da função do oficial de justiça? Ele vai cumprir os mandados, ele vai fazer citação, ele vai fazer intimações, ok? Então, ele deixa de fazer ou pratica, mas de forma contrária à lei. E assim age para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. De modo que intencionalmente, aqui também não cabe a culpa, tá? Só cabe o dolo. De maneira que intencionalmente sobrepõe o interesse privado em relação ao interesse público, tá? Então, quando ele deixa de fazer, retarda ou faz contra a disposição expressa dele. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, um estudo em regime de meta chamado de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.